Fala, pessoal! Vamos lá, vamos esperar o pessoal entrar. Juca, boa noite! Foi o primeiro, hein? Marcião! Tamo junto! Marina acabou de entrar. Gente, o negócio é o seguinte, a live de hoje... Ó a música, ó! Em clima de guerra. Nós estamos vivendo uma guerra, tanto existencial como essa guerra mundial aí que tá. Oi, Carlinha! Jaque Moreira Nutri. Ó o Edson, irmão, tamo junto. Massoterapeuta. Marcião, a live hoje de manhã foi top demais, cara. A galera se arrancou o tampo da cabeça das pessoas lá. Top de linha. Tamo junto. Gente, vai clicando aqui no aviãozinho de papel. Vai convidando o pessoal, porque hoje eu tenho um convidado top. E ele vai vir quebrando tudo hoje aqui. Vai falar de estratégia, vai falar de desafio, vai contar a história de vida dele, tá? Ele é o Rodrigo para tudo! Agora sim a gente vai iniciar a live. Quando a minha sogra entra na live, aí começa a live. Foi chocante, né, Márcio? Foi top, meu irmão. Me arrepiei, cara. Foi top de linha. Muito bem, sogra. Vai clicando no aviãozinho de papel. Gente, encaminha pelo menos para 5 pessoas. Por quê? Eu vou trazer um cara estrategista. Um homem estrategista que vai nos contar a história dele, vai nos ensinar aí o que é que nós devemos fazer. Como manter o foco, né? Perante todo esse cenário. Como você faz para você manter o foco? Você já parou para prestar atenção que o que está acontecendo hoje, no nosso cenário atual, é o foco das pessoas estão guinando. Você tava, né, Edson? Foi top, foi chocante, né, cara? Show de bola. Leandro, acabou de entrar. Já vai entrar já o Rodrigo Cobra. O Rodrigo Cobra já foi militar. Só machadada na raiz. É isso aí, meu irmão. Cara, mas é assim que que a árvore dá fruto. Quando você quer que uma árvore que está ali estagnada sem dar fruto, como que você vai fazer? Você vai lá e poda. E olha só essa frase, Edson, que bacana. É melhor levar uma poda do que levar uma machadada lá embaixo, arrancar a árvore. Então é melhor podar para que você venha dar mais frutos, ok? Gente, vai clicando aqui no aviãozinho, vai chamando o pessoal. O Rodrigo ainda não entrou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele vai falar conosco lá do Rio de Janeiro, ele está lá no Rio. Ele já vai entrar. O Instagram... deixa eu comentar algo com vocês. O Instagram anda segurando as nossas postagens. Quando eu lanço alguma postagem aqui no Instagram, tá demorando para chegar, ele tá segurando. Por que ele tá segurando? Tem muita gente que entrega conteúdo e eles estão segurando a entrega. Eu vejo porque nos meus stories sempre tem uma visualização alta e eles baixaram, foi lá para 10, 5%, até, às vezes até menos de visualização. E isso aí atrapalha, porque tem muita gente que nos segue, tem muita gente que recebe a notificação ali através do story. E como... Oi, Cris! Tudo bem, Cris? Estou esperando o Rodrigão. Só pedir pro Rodrigão entrar, que a gente já quebra tudo aí, tá? Gente, situação é a seguinte. Cara, não sai. Se tu sair dessa live, você vai perder um conteúdo que você vai empregar na sua vida. Você vai colocar na sua vida, no teu dia, ali na tua vida atual. E vai sair dessa desgraça que está acontecendo. Eu sempre falo de estratégia. As pessoas não alcançam aquilo que elas querem, que elas almejam, que elas merecem, porque não tem estratégia. E hoje eu vou trazer um cara estrategista. Então você que está aqui conosco, tudo bem? Juliane Rocha. Fiquem à vontade. Ó o Jefão. Vai perder mesmo, né, doutor? Então pega o caderno, pegue uma caneta para você anotar os insights e para você anotar os ensinamentos. Tá? Coloquei até uma música de guerra, porque nós estamos vivendo um momento de guerra, tanto existencial como tudo isso que está acontecendo no mundo aí. Vai convidando o pessoal, clica no aviãozinho de papel. A hora que o Rodrigão entrar, eu vou convidar o Rodrigão. Ó, o Derek Cobra, é o filhão do Rodrigo, já está na área. Sai da novela e vem pra cá. O Márcio tá dando uma dica ouro aí. Pega esse código aí, ó. Bruno Manzoli, grande irmão. Ó, o grande Rodrigo acaba de entrar. Eu vou chamar o Rodrigo. Gente, Rodrigo vai entrar, vocês vão
cara, recepcioná-lo aí. Eu quero saber se vocês estão na expectativa pelos corações que vocês vão mandar agora. Vou chamar o Rodrigão para estar conosco agora. Enviado, só aceitar. E aí, todas as vezes, vamos combinar algo aqui, todas as vezes que você tiver um insight, que você ouvir algo que, putz, vai fazer diferença na minha vida, come o coraçãozinho, e que isso aí é um termômetro. Grande! Fala aí, meu irmão. E aí, meu irmão? Como é que tá? Boa noite, cara. Que satisfação Boa noite, meu irmão. estar contigo, cara. Como que você tá? Tá recepcionando bem aí? Tô escutando bem, o vídeo também tá top. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Dê um feedback aí pelos comentários. Estão ouvindo bem? Estão enxergando bem? Grande Rodrigo Cobra. Cara, quanto tempo, hein, meu irmão? 10 anos, meu irmão. 10 anos, cara. Acompanho você nas 10 redes anos. sociais aí. E você tá arrebentando aí, cara. Tá verdadeiramente tocando terror aí no nosso mundão. Cara, primeiro eu quero agradecê-lo aí pela oportunidade de você estar conosco aqui, separar um tempo do seu dia aí para estar conosco e conversar com o nosso público, com os nossos amigos, sobre algo que você domina de capa a capa, que é o quê? Estratégia. Na vida, tudo é estratégia. Eu falo para as pessoas, Rodrigão, que dentro de casa você é um estrategista com a esposa, com os filhos. Então, cara, a primeira coisa que eu quero falar para você, a casa é sua, eu só estou cuidando dela. O meu público, os meus amigos, as minhas amigas estão aqui, estão preparados com caderno e caneta para anotar aquilo que você vai falar. Cara, eu quero que você se apresente, fale da sua formação, quem é o Rodrigo, fique à vontade, quebra tudo aqui, só tem adulto e aqui é jogo de gente grande, meu irmão. Meu irmão, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo convite, cara. Foi inesperado, eu estava em outros processos aí, e agradecer a você por a oportunidade, por ter lembrado de mim. Realmente a gente se reconectou recentemente, né? Esse é o lado interessante, muito bom dessas mídias sociais que nós estamos vivendo nos últimos tempos, né, cara? A gente consegue se conectar a uma distância que antes era totalmente impossível, meu irmão. Isso é muito bom. E esses dias atrás nós estávamos verificando, olhando umas fotos antigas, né? E aí a gente deu uma olhada e lembrei do nosso TOS lá, do treinamento operacional de sobrevivência, nosso primeiro DOC 01 lá do treinamento. Porra, meu irmão, uma saudade. E agradecer ao pessoal aí que está entrando, muito obrigado pela oportunidade e estou aí à disposição para ajudar aí no que for necessário, receber perguntas e estou à tua disposição, meu irmão. Tá? Top. Vamos combinar algo aqui. O que a gente vai fazer? O pessoal vai mandando aqui as perguntas. E aí, a hora que eu ver uma pergunta, fala, poxa, isso aqui a gente vai dar uma pausa. Eu vou levantar minha mão só para você entender que tem uma pergunta para a gente entrar. Ou um insight, se você falar uma frase ou algo assim, falar, opa, Rodrigão, repete essa frase aí, para que o pessoal anote. Por quê? No finalzinho da live, nós vamos tirar um print e o pessoal que está conosco aqui, esses vencedores que estão conosco aqui, eles vão postar lá no Instagram deles e vão marcar a gente. O que é que eles vão postar? Os insights e é tudo aquilo que você falou. Então, irmão, fica à vontade, faça a sua apresentação para o povo aí, quebra tudo. E o interessante é a gente começar aí com a sua história, né? Começar com quem é o Rodrigo, a sua história, a sua família que tem uma trajetória aí, é linda. Então começa com a sua história e a gente vai direcionando tudo isso aí. Tá ótimo, amigão. Obrigado. Bom, senhores, boa noite a todos de novo, mais uma vez. E me apresentando a vocês, meu nome é Rodrigo Domingues, mais conhecido no mundo agora do mundo das operações especiais, no meu mundo profissional como Rodrigo Cobra. O Rodrigo Cobra vem de um codinome, né, que é o nosso, nas operações especiais, todos os homens de operações especiais se batizam com um codinome, um nome código. E o meu sempre foi Rodrigo Cobra, há muitos anos, e por isso hoje eu uso profissionalmente meu nome. Bom, eu comecei muito cedo trabalhando no Exército, principalmente, né? Me alistei aos 16 anos de idade. Antes disso, lógico, tenho toda uma trajetória aí na área das artes marciais. Sou nascido no Rio Grande do Sul, mas criado no Rio de Janeiro, né? Criado no Rio de Janeiro desde os meus 9 anos de idade. E nesse inteirinho do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de contato com algumas pessoas. Como eu era um atleta, gostava muito de treinamento de lutas, gostava muito de combate, e estava naquela fase adolescente
de combate. Eu encontrei um dos meus primeiros mentores, vamos dizer assim, que é uma das coisas mais importantes até para a gente bater nessa tecla, o quanto é importante você eleger na sua vida mentores de qualidade, pessoas que possam te influenciar, te levar a outro degrau, né? E não um apenas, às vezes pessoas de áreas diferentes, mas que você admira, que você observa, que são elementos que podem contribuir e que você sim pode se tornar em breve superior a seu mentor, porque esse é o objetivo, é a gente evoluir a todo momento, né? Então, um dos meus primeiros mentores, um amigo chamado Aderson, ele me orientou na área das operações especiais, que ele tinha sido um membro de operações especiais do Exército Brasileiro, um paraquedista do Exército, na década de 70. E por ocasião disso eu conheci um outro cara também, um senhor que ele treinava, ele era um cara já mais velho, ele treinava musculação, eu gostava também como garoto, e ele me influenciou nessa área. Falou que era da década de 60 e que eu poderia vir E como eu gostava daquela área do treinamento, de tudo isso, ele falou assim, você vai ser um ótimo paraquedista, aquelas coisas todas. E aí eu comecei a me estimular por isso, entender o que era ser um paraquedista do Exército, a mística que envolvia tudo isso, toda a complexidade, o susto que era, porque todos apavoravam a gente, né? Falavam assim, meu irmão, lá na brincadeira não sei o quê, né? É a tropa de mais alto cunho operacional, vamos dizer assim, e de capacitação física que é necessário para se tornar um paraquedista, né? Além, é lógico, de vencer um dos maiores medos da humanidade, que é saltar, que é se jogar de um avião a 250 km por hora e outras coisas mais, né? Então, eu comecei a ir. E aí me alistei muito cedo, aos 16 anos eu fui voluntário, entrei como voluntário, vamos dizer assim, eu quase que dei o golpe, vamos dizer, no Exército, vamos dizer, porque eu entrei ilegalmente e quem me alistou, me alistaram e olharam para mim, o rapaz que me alistou, ele olhou e falou assim, olha, meu irmão, eu vou te alistar porque eu tô percebendo que você quer, garoto. Mas se você for descoberto, o problema é seu. Vai sair fora. E eu fui. E aos 17 anos, eu já tinha me formado paraquedista do Exército, passei em todas as provas, testes e tudo mais. Com 17 eu já estava lá, e com 18 eu já estava nas operações especiais, que aí é um outro nível acima, onde todos os paraquedistas que se formam naquele ano podem ser voluntários para essa tropa de elite. Chama-se Companhia de Precursores Paraquedistas, que é uma tropa, é o berço das operações especiais no Brasil. Para quem não sabe, operações especiais no Exército são as operações de cunho mais delicado, mais detalhado. Por exemplo, nós temos em torno de 5 tropas de operações especiais de elite nas Forças Armadas, que é a Companhia de Precursores Paraquedistas, o Comandos, o Comanf, o grupamento de mergulhadores de combate. Então, esses grupamentos, né, formam a elite, vamos dizer, dos homens de elite das Forças Especiais Brasileiras. E eu pude fazer parte disso. Eu sou o precursor número 343. É uma tropa que está aí desde 1951. Então, ela tem bastante tempo, né, e um número muito pequeno de pessoas formadas nessa especialidade. Um elemento de forças especiais, ele tem que... E aí entra muito no tema dessa live. Uhum. É importante prestar atenção, o tema da live, que é como a gente, vamos dizer assim, como se comportar em períodos delicados, com período de crise. Nas operações especiais, a gente lida com isso diariamente. Momentos de crise diariamente. Você lida com a vida diariamente, a vida do seu companheiro diariamente. Você lida com a sua sobrevivência diariamente. Então, nós aprendemos... Pode falar, meu irmão. E aí, mestre, olha que interessante, você falando desse âmbito, né, desse território hostil, que é o que nós estamos vivendo nesse momento. Uma pergunta que eu tenho para fazer para você. O estado emocional da pessoa que está vivendo nesse território hostil, porque o cérebro, ele interpreta como guerra. A galera está dentro de casa, está correndo, está com medo, está defendendo a sua família. E o nosso cérebro não sabe o que é real e imaginário. Para ele, é cortisol alto, adrenalina alto, está acontecendo a guerra. E nesse estado emocional, o que você tem para falar para esse pessoal?
Meu amigo, eu vou falar uma frase para você, uma frase talvez não esteja traduzida exatamente como foi dita pelo mestre, mas eu vou falar a frase de uma maneira basicamente muito parecida. Uhum. Que ela enfoca tudo isso de como a mente é extremamente importante e é a base de tudo. Você lida mentalmente com qualquer coisa se você estiver alinhado, positivo, né? Focado. É uma frase do mestre Bruce Lee, que foi um grande mestre das artes marciais, e muita gente acha que ele foi apenas um ator de artes marciais no cinema, e não foi nada disso. Tem uma grande história filosófica, um homem, um mestre, um mestre muito à frente do seu tempo. E a frase dele diz assim: no coração e na mente do homem que controla seus pensamentos e emoções, nem sequer o tigre encontra espaço para introduzir suas garras ferozes. Uau, então, meu irmão, que top, essa mano. frase, ela sempre baseou minha vida, quando eu comecei a estudar Bruce Lee aos 12 anos de idade. E ela é muito poderosa, porque ela está te mostrando que no coração do homem que controla o pensamento e emoção, ele consegue controlar, nada pode te destruir, nada pode te... Ela pode te dar... Todos nós temos momentos de abalo psíquico, todos nós. E tenho mais uma frase para dizer aí já de uma outra amiga, que ela me ensinou isso há muitos anos atrás, quando eu era jovem. Ela sempre disse assim, por mais que a gente... isso agora eu estou falando para nós que às vezes estamos sempre liderando, estamos à frente, existe sempre uma carga muito grande sobre os líderes. Muito grande, uma pressão enorme. E ela disse uma vez para mim, eu estava passando por um período muito fragilizado, eu tinha deixado a minha mente me dominar, através de problemas ao qual eu não conseguia resolver, vamos dizer assim, estavam além do meu poder, porque nós que queremos agir, tudo que está ao poder das nossas mãos, vamos dizer, não tem muro que fique de pé. Mas quando envolvem outras coisas, ao qual você tem que esperar, que você requer tempo, requer calma, requer que você não seja aquele vulcão do dia a dia, é aí que homens como nós caem muitas vezes. Porque você perde a capacidade de agir por você mesmo. Né? E ela diz assim, Rodrigo, você está assim porque você está deixando tua mente te dominar. Um cara como você, que tem essas múltiplas capacidades, que você é um realizador, vamos chamar de poder, você tem superpoderes, entenda de uma vez por todas que esses seus superpoderes também são para o mal. E esse mal é o autoenvenenamento. O seu autoenvenenamento pelos pensamentos negativos. Então, a gente tem essa coisa, né, irmão? Como é fácil você se autoenvenenar. Irmão, olha só, cara. Eu sou neurocientista, né? Estou fazendo uma outra pós-graduação em neurociência pela PUC do Rio Grande do Sul. E olha que interessante, irmão. Você, como homem estrategista que recebeu aí cursos, teve mentores na parte militar, você falando algo, cara, que nós estudamos em sala. Professores renomados, Daniel Goleman, norte-americano, psicólogo, falando sobre isso aí. Justamente é o que eu mais bato na tecla. Eu falo para as pessoas, olha, você tem que saber controlar sua mente, você tem que mudar seus pensamentos, tem que mudar a forma com que você comunica, porque existem dois vieses, né? A pessoa que vai encarar todos os desafios de frente, vai levar paulada, vai entender que a dor é inevitável, mas o fracasso você pode bloquear. A dor todo mundo vai passar. Lá na frente, quem tiver mais expertise para controlar a mente é o que vai sobressair. E você, hoje treinando militares, passando tudo isso aí. Eu sei porque eu já fui militar também, já fui da Força Aérea, e lá dentro o trabalho psicológico é o primeiro objetivo dos oficiais que estão lá. Por quê? Tem que preparar esse grupo psicologicamente, porque uma pessoa descontrolada no âmbito mental, ela pode matar todo mundo do mesmo time e ainda se matar. Sim ou não? Com certeza absoluta. Nessa atitude de liderança, eu fui aprender muito também sobre isso durante o tempo. Eu nem sempre fui o líder que eu me coloco hoje, com a qualidade de liderança. Eu aprendo todos os dias. Estou aprendendo todos os dias. Eu já fui um líder com muito menos qualidade do que eu sou hoje.
Porque a gente está o tempo todo aprendendo, né? A gente está se tornando menos explosivo, menos com mais raciocínio, usando mais a mente, usando mais e entendendo que as outras pessoas também na nossa volta, elas também têm reações. E muitas vezes nesse âmbito todo aí da psicologia, não é o que a gente fala, é o que entendem, é o que eles entendem. Não é verdade? E agora, nesse assunto que a gente está falando aí sobre o domínio da mente, meu irmão, é muito, muito interessante o seguinte, que muito cedo eu percebi isso. E foi com essa amiga que eu comecei a perceber de uma maneira. Na verdade, um pouco antes disso, em 1998, por aí, eu tive uma grande crise de saúde. Uma grande crise de saúde. E eu, na época, não tinha percebido o porquê que eu tinha essa crise de saúde. Eu estava espirrando, com aquele sentimento, com aquelas sensações de uma grande, como se fosse uma gripe, como se fosse sabe? E todo inflamado, extremamente inflamado. E na época eu não entendia o que era aquilo. Eu era um cara saudável, jovem, aos 22 anos de idade. Eu estava tão mal, que eu fui até um médico do exército. E era um cara jovem, assim como você, assim, um cara jovem, cara na casa dos seus 22 anos, assim como você. Tô com 23. Eu também estou com 26, é que eu trabalhei com lixo nuclear há muito tempo. Então, deu essa caída. Mas vamos lá. Esse cara era um cara jovem, ele era um cara de 30 e poucos anos, mas era um cara muito esclarecido. Isso é muito importante a gente ver, como tem gente que a gente não entende às vezes, mas existem pessoas jovens que são muito à frente do seu tempo. E ele era um cara à frente, ele era um cara que entendia, não só, porque na medicina, assim como na educação física, assim como nessa área, vamos dizer, da saúde em geral, o elemento tem que compreender a saúde de uma forma global, e não como um círculo, não tem que haver o fechamento, e não como especificamente química, especificamente, é assim, é assado, não adianta, tem que ser de forma global. A mente domina tudo. E eu estava passando tão mal que eu cheguei a ele numa consulta de emergência no exército e falei para ele assim: doutor, Doc, tô muito mal, meu irmão, tô quase... Eu dava um espirro, parecia que corria por dentro dos meus nervos, e minha mão fechava assim, e eu tinha que ficar uns 3 minutos quietinho assim, porque aquilo doía, eu estava extremamente inflamado. E ele falou assim, ele olhou para mim e falou assim: calma aí, cara, o que tá acontecendo? Eu falei: não tá acontecendo nada, eu tô bichado. Falei para ele, eu pedi para ele assim, eu falei: me dá uma Bezetacil, me dá um Voltaren, que na época era o que tinha, né? Me dá um antibiótico, um anti-inflamatório e me deixa só de ir para casa. Ele falou: calma, cara, peraí, o que tá acontecendo? Rapaz, aquele médico que era um médico militar, ele fez uma consulta psicológica comigo. Ele não fez, tá entendendo? Ele me parou e falou assim: meu irmão, me fala o que tá acontecendo com você. Aí eu queria ir embora logo, ele: faz o seguinte, como é que tá a tua vida no quartel aí? O que tá acontecendo? E eu estava vivendo um momento bem complicado por uma perseguição que acontecia de um oficial a mim. O cara não gostava de mim. Existem as coisas na vida, né? E no exército, né? E no exército isso vamos dizer assim, é muito obsessor isso, pois você está, vamos dizer, o seu superior, ele detém uma coisa muito importante sobre a tua vida, que é a liberdade. Ele pode cercear a sua liberdade a qualquer momento. Então isso, a cada vez que eu passava num corredor, aquele cara arrumava alguma coisa para me incomodar, para me colocar numa escala, às vezes, ao qual eu ia perder um final de semana inteiro, ou coisa assim, sabe? Então aquilo estava me criando uma obsessão em cima de mim, ao qual, meu irmão, aquilo me adoeceu. Eu já tinha medo de ir para o exército, eu tinha medo de ir para o quartel. Pensa nisso. Então aquilo, ele ia começou a criar dentro de mim esse medo. E aí como é que o medo é poderoso para te salvar, mas se você deixar esse medo te intoxicar, ele acaba com você. Um bom medo deixa suas pernas mais rápidas. Mas o medo excessivo, ele é como, vamos dizer assim, ele te deixa paraplégico. Suas pernas amolecem. A evolução pro pânico. Aí você... A evolução pro pânico. Mesmo que não haja o pânico como as pessoas imaginam, que é aquele pânico de filme,
grito, não necessariamente isso. O pânico pode levar a gente a perder a respiração. O pânico faz... Você entra em choque, não é, meu amigo? Você entra em choque. Você não ouve nada, você pode até desmaiar. Vamos dar um exemplo simples disso, que você deve ter muita experiência nisso, trabalha em pronto-socorro, já trabalhou em tudo isso. Às vezes você pega um cara gigante, 1,90 m de altura, 130 kg de músculo, você mostra uma agulha para ele, o cara cai no chão, duro. Acontece isso todo dia, irmão. Não é verdade? Claro. O cara é um elemento de ligação dentro do cérebro do cara, né? E que isso precisa ser tratado. Isso é uma situação que está lá dentro dele, é intrínseco. Então, meu amigo, esse cara me perseguia tanto com a tortura psicológica dele, que eu estava apavorado naquele momento, e tudo isso já me incomodava. E esse médico, ele chegou e foi tão calmo, e me acalmou, e sabe o que ele fez? Ele me deu uma notícia falsa. Ele me deu uma notícia placebo. Isso. Ele falou para mim assim: calma, Rodrigão, pô, você é um cara saudável, irmão, você é o cobra, você é o cara que salta da aeronave a 20 mil pés de altitude. Você é o cara da selva, aquele cara... Eu até tinha ajudado ele numa das operações, ele tinha passado um pouco mal, a gente esteve numa operação de treinamento com os alunos, ele não era um cara, ele não era das forças especiais, ele era um cara que tinha entrado lá como médico, então ele não estava muito preparado. Eu sempre ajudava ele, então ele foi extremamente gentil comigo também, de retorno, e falou: Rodrigão, você é aquele cara, como é que você tá assim, irmão? Como é que você tá desse jeito, se envenenando? Ele me explicou. Eu fiquei meio rígido com relação àquilo, ainda, porque você não entende muito bem o poder da cabeça. E aí ele falou assim: eu vou fazer um negócio com você, vou te dizer uma coisa que você não sabe. Eu estava no alojamento de oficiais ontem, e foi falado que esse rapaz, esse oficial, vai ser transferido agora. Então você não vai enxergar mais ele por mais um mês agora, e ele vai embora. E aí isso vai acabar. Então eu vou te liberar para você ir para casa. Ele falou assim: faça uma alimentação, coma proteínas, coma não sei o quê, beba, falou assim para eu fazer até um chá morno de limão com um pouquinho de mel, e durma. Eu vou te falar um negócio, meu irmão, John, eu vim para casa, eu cheguei em casa em torno das 10h30 da manhã. Eu fiz o que ele falou, comi e deitei, tomei o chá e deitei. Amigo, viraram 24 horas, eu apaguei 24 horas, até as 10 horas do outro dia da manhã, levantei, fui ao banheiro rapidamente para urinar, deitei na cama e fui de novo até as 8 da noite. Eu dormi todo esse período. Eu acordei curado, meu irmão. Acordei curado. E curado mesmo, saiu tudo, não tinha nada mais. Todos aqueles sintomas tinham desaparecido. Porque eram sintomas provindos de uma doença criada por mim mesmo. E eu, na minha filosofia, não sou médico, mas na minha filosofia, como um lutador, como um operador de forças especiais, muitas vezes nós temos que ser o nosso próprio médico. Temos que nos conhecer. Então, eu aprendi, o que eu aprendi sobre isso, o que eu uso muito sobre isso, ensino para as pessoas que estão perto de mim, que o nosso organismo tem tudo o que é necessário para curar qualquer coisa. Porém, você não pode atrapalhar. E o que é o atrapalhar? Atrapalhar é tudo, né, irmão? É o que você come, é o que você pensa. Então, tudo isso que você joga para dentro vai refletir a sua parada aí. Fala aí. Ô, irmão, você tá estudando, cara? Medicina, neurociência? Porque, cara, as pessoas que nos acompanham aqui, cara, eu bato nessa tecla, eu falo da forma que você tá falando, meu irmão. Cara, ó, a Carlinha tá aqui, que nos acompanha, já foi minha mentoranda. Cara, olha, gratidão por essa contribuição que você tá dando aqui. Tem um rapaz aqui que perguntou aqui, o Aragão, né? Iate Aragão, né? Ele perguntou: sem remédio? Sim. Foi sem remédio, né? O que você fez? Tomou só o limão com mel e deitou. Zero remédio. Na verdade, o que ele fez, nessa situação foi nada de remédio, foi simplesmente dar tempo ao organismo, que aí entra, eu tenho uma outra analogia que eu costumo dizer, é o seguinte: imagine, por isso o sono é tão importante, dormir bem, né? Fazer um bom sono.
Existe uma linha hoje de pensamento, às vezes, que falam assim, não, você não precisa dormir, dorme nada, não vai dormir. Já viu essa linha de pensamento? Você precisa dormir, você não precisa. Talvez a gente possa entrar até nessa linha, né? Mas depois que você está extremamente equilibrado. Antes disso, é meio complicado. Agora, eu não usei nada. O que eu dei para o organismo? Na verdade, eu acredito muito nessa área da gente deixar o organismo trabalhar. Como eu recebi uma excelente notícia, ao qual eu estava aquela coisa, falei assim, caramba, me libertei disso, caramba, isso aí já não vai me incomodar mais. O meu próprio poder interno, a minha capacidade interna foi lá e fez o trabalho. Eu simplesmente dei tempo. E a analogia é assim. Meu irmão, imagine uma obra, imagine você ter que fazer uma reforma, uma obra delicada dentro de um navio durante uma tempestade no meio do oceano. É impossível. É homem pendurado, é balanço para cá, balanço para cá. Tudo isso, você não vai conseguir fazer nenhuma determinada intervenção, pequena ou grande, num navio balançando. Você quer intervir no navio? Coloca o navio no cais, coloca o navio no porto. Águas calmas e tudo vai acontecer. Não adianta você ter 300 pedreiros dentro, ou 300 operadores, 300, vamos falar pedreiros, vamos dizer assim, na terminologia, tu entendeu o que eu quero dizer? Sim. 300 pessoas para operar concertos, mas se o troço está no meio do oceano balançando, parece que tem sabão no chão. É a mesma coisa que o organismo sem o sono. O sono é importante, é o porto. O sono é o seu porto, onde você tem que dormir, né, para poder... E aí começa a somatizar. Até a doutora Maria Cláudia aqui, ó, colega médica, ela colocou aqui, ó, aí doença psicossomática. Isso, doutora, aí a tua mente começa a criar aquele cenário de doença. Isso olha que interessante, Rodrigão, isso é neurociência que eu bato na tecla, que eu defendo. Eu falo, gente, do câncer até o piti, a dor de cotovelo, quem cria é o próprio ser humano. Tudo, tudo. E olha, cara, eu tô muito feliz e grato de estar ouvindo isso de você. Algo assim... Caraca, nós estamos falando da mesma língua, você na sua área, você na tua especificidade, eu na minha, mas, cara, no finalzinho do funil é o quê? Cara, controle a sua mente. O cenário, o território hostil que você tá, não vai determinar a decisão que você vai tomar. O que vai determinar o que você tem aqui dentro é como você se preparou para estar naquele momento. Né, irmão? Com certeza. Só que é lógico que eu também concordo, né? Eu acho que... E aí nós vamos entrar nessa área agora também, já que a gente está falando que o tema era como se comportar nessa hora. E é óbvio que depois que nós já estamos, vamos dizer assim, no território hostil, amigo, é óbvio que todo o sistema adrenal está funcionando. Você está adrenalizando o tempo todo. A gente observa muito isso com atletas de combate, atletas de luta. Lutadores, por exemplo, vão lutar MMA, né? A nível de lutas de MMA, um homem contra o outro. Por mais que isso seja uma coisa extremamente primitiva e está até dentro de nós mesmos, essa troca, esse combate, essa luta, assim como qualquer animal lutaria por qualquer coisa, geralmente o animal selvagem, ou nós mesmos, quando não esperamos nenhum tipo de, vamos dizer, de ameaça específica, nós apenas reagimos, então temos um breve período adrenal e saímos no pau. Ok, resolvido, grande abraço. Pois observando, por exemplo, lutadores profissionais, que eles sabem que vão lutar, por mais que sejam profissionais, hein? Eles sabem que vão lutar agora há tanto tempo. Então eles começam a preparação física, alimentação, papapá. Rapaz, é incrível como tem lutadores que na última semana, como eles perdem performance, eles se degradam, porque eles começam a imaginar a luta com um resultado negativo. Eles começam a imaginar a luta negativamente, eles não se enxergam mais batendo, eles se enxergam apanhando, eles se enxergam no chão, eles se enxergam humilhados, eles se enxergam que eles vão perder isso, que vão perder aquilo. Olha como o poder do negativismo é destruidor tanto quanto o positivismo. Nós não podemos menosprezar o mal, menosprezar o teu poder de negativação das coisas e o que ele vai fazer contigo. Então um atleta desse, quando chega para lutar, esse cara não é mais o mesmo homem. Ele é a metade do que ele era.
Então, como isso é importante, essa analogia que eu estou mostrando. O que quer dizer isso? Quer dizer que um verdadeiro guerreiro do dia a dia, não estou falando de lutadores, de operacionais, estou falando de homens de negócios, estou falando de mulheres de negócios, estou falando de pessoas comuns, pessoas que ganham o pão de cada dia, trabalham no mercado, que são médicos, não importa. É óbvio como é importante nós estarmos preparados para o dia da crise. Preparados, o que significa? Fortalecidos. E esse fortalecimento, e essa crise, é óbvio que ela vai ser, seja ela uma crise econômica, seja ela uma crise de saúde, seja ela qualquer coisa, ela terá um impacto muito menor em você, se você é um cara preparado. E a saúde em si, em termos de saúde física, ela é óbvio que vamos dizer, ela tem um peso gigantesco. Então, muitas vezes, eu vejo pessoas que, por exemplo, se alimentam extremamente mal, comem mal, ingerem alimentos o tempo todo, tipo industrializados, cheio de químicas, de químicas artificiais, não tem a mínima noção do que é isso. E gostam de terceirizar essa responsabilidade. Ai, mas eu não sou nutricionista, mas eu não sou médico, mas eu não sou não sei o quê. Mas eu não sou professor de educação física. O homem, o verdadeiro guerreiro, ele é obrigatoriamente, ele tem que ser minimamente sábio para executar a manutenção básica do seu próprio organismo. A manutenção básica. Saber fazer a manutenção, seja ela com pequenos exercícios com peso corporal. Saber se alimentar corretamente do que é saudável para você. E saber usufruir dos pensamentos positivos e negativos é a obrigação básica de qualquer pessoa que não quer perecer, meu irmão. Porque se nós estivéssemos fora desse asfaltinho bonitinho aqui, do azulejinho branco, lá no buraco onde você só conta com a tua própria força interior, com o seu próprio shivunk, que a gente fala, né? Shivunk no exército é aquela força além do natural, aquilo que não dá para perceber. É aquilo que quando a gente é criancinha, dizendo assim, uma mãe é capaz de levantar um caminhão para tirar o filho de baixo. Isso é shivunk. Todas as pessoas têm esse shivunk, porém, a maioria delas não sabem acionar isso, não conseguem acionar isso. Entende? Então, o quanto é importante essa história da pessoa, como é importante se manter saudável, entender isso, colocar a responsabilidade sobre si mesmo. Sou eu que tenho que cuidar da minha mente, sou eu que preciso. Lógico, não é? Você não vai falar assim, não, eu não preciso de um personal trainer. Não, você precisa, para ir além da barreira básica, você precisa. Eu preciso. Eu sou um treinador, mas eu preciso. Porque apenas com pessoas melhores que você vai ao topo do mundo. Apenas assim. Então, precisamos do médico? Claro que precisamos. Precisamos do psicólogo? Sim. Precisamos dos mentores? Sim. Mas o básico você tem que fazer. Porque se você não levantar o popô do negócio para fazer essa manutenção, meu irmão, não tem esse negócio não. Você vai para o saco preto. Vai sim. Então, por isso essa condição que a gente está falando de adrenal, né? Como o adrenal é tudo, e como, depois que a crise começou, meu irmão, apenas o shivunk vai te segurar, né? Seja ela uma crise qualquer na tua vida. E não existe crise pior do que uma crise de saúde. Não existe. Né? Não existe. Você pode estar até sem o dinheiro, mas se você tem saúde plena ainda, você pode correr atrás dele. Agora, a hora que você está preso numa cama, aí já é outra coisa, meu irmão. Né? E eu vou contar uma breve história que eu tive no ano 2000. Eu tive um acidente. E aí vai bater exatamente com como é importante. Aí vem com a parte produtiva, vamos dizer, as sacadas produtivas dessa nossa reunião aqui. Que é o seguinte, no ano 2000, aqui mesmo eu estou agora nesse apartamento, eu passei um dos momentos mais difíceis naquela época da minha vida. Eu como jovem, um jovem de 23 anos. Eu fui fazer um salto, uma missão na região do Paraguai,
E nessa região do Paraguai, um amigo meu teve um problema no salto dele e acabou que o problema que ele teve nesse paraquedas, ele veio a entrar dentro do meu paraquedas, a 250 km por hora. Então, esse choque, a gente chama um choque em queda livre. Estávamos à noite, num salto noturno, armado, equipado, com mais de 60 quilos de equipamento. E ele teve um problema com o equipamento dele, a mochila, não conseguiu fazer o comandamento do paraquedas a tempo. E eu lá embaixo, bonitinho, já com o meu paraquedas aberto, ele passou por dentro do meu paraquedas a 250 por hora. Me acertou na cabeça, clavícula, eu tive uma fratura na clavícula, tive uma fratura exposta na perna, tive uma série de situações que me levou a 3 cirurgias e tudo mais. Mas o mais importante de tudo isso foi que eu vinha num auge de um determinado modelo de produtividade. E qual era esse modelo de produtividade? Era um modelo ativo de produtividade. Que era aquele modelo ativo onde eu estava todo dia saltando, voando, subindo montanhas, escalando. Era a minha vida naquele momento, da minha empresa e da minha vida como militar. Eu tinha uma empresa paralela ao Exército, voando, aceleradíssimo. E aquele era o melhor momento da minha empresa, o melhor momento da minha carreira. Eu voando o tempo todo, me especializando, sendo respeitado pelos militares a qual estavam ao meu lado. Estava num momento excepcional. E aí eu tive esse acidente. Aconteceu não por culpa minha. O cara veio lá de cima e bluff, me quebrou inteiro. Várias fraturas, 6 parafusos para as pernas, joelho, cirurgias, entra e sai do hospital, 33 dias de hospitalização, 4 meses de cadeira de roda, 3 meses de muleta e por aí vai. 1 ano, tecnicamente, perdido. Eu deitava nessa posição que eu estou aqui mesmo, tinha um sofá aqui, nesse apartamento aqui no Rio de Janeiro, eu olhava para as montanhas, ficava à frente da minha janela, eu falava, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E eu ali, como um jovem, com um ímpeto violento, querendo fazer as coisas, eu olhava e falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E os meus amigos todos saltando, voando, e eu falei, estou perdido, e o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu, minha vida acabou, a vida acabou, né? E aí, meu irmão, mas depois de um tempo eu pude perceber que aquilo foi um momento, aquele freio ao qual o destino, vamos dizer assim, ou, para quem acredite no que quiser, o destino ou a incompetência, tanto do meu colega, quanto minha, talvez de me proteger melhor, de analisar o cenário, essa incompetência ou o destino, ou o que quer que seja, me colocou naquela posição, naquela condição. O que eu faço agora? Fico chorando? Fico chorandinho? Já estou deitado. Já estou com a perna quebrada. O que eu faço com isso? O que a gente faz agora? Vamos ficar no chão choramingando? Então, esse ímpeto faz com que a gente entenda que os momentos de dificuldade, de crise, são os momentos ao qual você deve ser o estrategista da sua própria história. E entender que, durante todo o período ao qual você está ativo, por exemplo, você sempre reclama, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. E agora, que nós estamos, por exemplo, numa crise como essa, muita gente está reclamando, mas agora tem o tempo que não tinha antes. Então, simplesmente é você sair dessa crise melhor e mais preparado do que você estava antes. E eu me lembro que, naquela época, eu ouvi uma frase, muitos anos atrás, essa frase tem até voltado recentemente, eu a vi esses dias num perfil, e eu tinha visto essa frase naquela época, isso no ano 2000. E eu anotei essa frase, ficava no meu quarto, que era assim: eu desapareço por 1 ano, mas vou voltar 10 anos à frente. Caraca! Entendeu? Então, é isso aí, a gente tem que pegar esse 1 ano de cama e transformar ele em você voltar à frente da sua concorrência, à frente do seu próprio tempo, ou, na pior das hipóteses, e na melhor também ao mesmo tempo, voltar à frente de você mesmo, meu irmão. Porque tem coisa pra caramba pra fazer. Entendeu? Tem coisa pra caramba pra fazer. Destinar tempo a uma leitura. Destina seu tempo a emagrecer, se você precisa emagrecer. Destinar seu tempo a se aperfeiçoar em alguma coisa.
o que fazer, né? E planejar para quando essa roda começar a rodar de novo, amigo, em qual posição você vai estar? Você vai estar onde? Então é mais ou menos isso aí, né? Projetar coisas, desenhar, pesquisar, isso é de graça. Isso não precisa de dinheiro. Isso vai aqui hoje e faz tudo. Negão, se você não tem uma pilha de papel e de anotações e de planos na tua mesa, já está errado. A mesa do guerreiro ela tem que ter papel e anotação, meu irmão. Tem que estar o tempo todo. É fazer o que eu costumo. Uma coisa que eu costumo fazer para mim mesmo é dentro do Instagram, dentro do WhatsApp, eu crio um grupo comigo mesmo, com o meu outro aparelho, ou então geralmente com meus filhos, para minha família, para ser como um backup. Então, eu deixo meus filhos naquele grupo, eu falo para eles, pode tirar as notificações que o papai está mandando coisa aqui o tempo todo. Então, irmão, eu gosto muito de usar uma técnica para mim que me ajuda muito, que é assim, vamos dar um exemplo, eu vou para academia, vou fazer uma malhação. Não existe nenhum dia que eu não saia de lá sem gravar pelo menos 1 ou 2 áudios com sacadas, com pensamento sobre tudo, sobre qualquer coisa, sobre um exercício, sobre a fisiologia, sobre como eu me senti naquele dia, ou sobre uma técnica de treinamento, ou sobre comportamento de uma determinada pessoa que eu observei, ou sobre consultoria que eu posso dar alguma determinada coisa. Então, esse acúmulo de conhecimento está lá dentro, né? Todo dia, esse acúmulo de conhecimento. E esse conhecimento tem que ir para algum lugar. E essa hora agora, é hora de organizar. Nós precisamos, o homem precisa, assim, coletar, mas existe um momento que você tem que colocar na prateleira e, né, tudo na sua vida, tanto pensamentos, e esses momentos de crise são excelentes para esse tipo de situação, de você parar e falar assim, caramba, é verdade, olha aí, ó, aquele pensamento que eu tinha, aquela ideia que eu tinha não era tão boa. Né? É hora de você simular na sua mente as coisas. Simular. Uma outra sacada e técnica que eu uso muito, eu passo para minhas pessoas na minha mentoria militar, na minha mentoria, que eu trabalho na mentoria militar, na mentoria de profissionais de educação física, né? Que é onde eu atuo mais fielmente, e na mentoria dos meus próprios filhos, que para mim é a coisa mais importante que tem, que é a formação dessa dinastia, essa nova dinastia pronta e melhor do que eu. Né? Essa dinastia nossa, que a gente chama de dinastia cobra. Então, fundamentar as coisas. Então, eu vejo assim, nesse pensamento, a gente estar o tempo todo administrando as coisas e colocando as coisas nas prateleiras da mente, o quanto é importante ter tempo para isso. Parar, ajustar, organizar e para poder depois, quando essa roda recomeçar, nós estamos bem posicionados, né, meu irmão? Bem posicionados, com inteligência. E aí a sacada é uma sacada que eu uso chamada 1, 2, 3. 1, 2, 3. É muito fácil de você entender. E ela serve para negócios, ela serve para... Eu uso muito para relacionamentos, tipo às vezes com funcionários, às vezes com parceiros de negócios. Essa regra 1, 2, 3, ela trata assim. E ela serve para tudo, na verdade, na vida. Mas eu uso muito para tudo. Quer dizer assim, 1, qual é o seu objetivo? Então, qual é o meu objetivo? O objetivo é esse. No 2, né? Dentro do 2, vou citar uma situação assim bem simples, né? Como é que essas pessoas, no 2, como elas recebem aquilo que você falou, né? O que você disse e como elas recebem. Se coloque no lugar dos outros, é o número 2. Então, qual é o meu objetivo? O 2, se coloque no lugar dos outros. E 3, simule as consequências dos teus atos e das decisões que você vai tomar. Então, com essas 3 situações, é muito difícil você tomar uma decisão ruim. Vamos tomar uma decisão bem simples. Você quer mandar uma pessoa embora, se ela está insatisfeita com um determinado parceiro, ou com um funcionário, ou com alguém da sua vida. 1, qual é o meu objetivo? Não, meu objetivo está decidido, eu quero mandá-lo embora. O 2, se coloque no lugar das pessoas, se coloque no lugar do outro. Como você vai dizer, vai determinar o que vai acontecer depois. E 3, simule a consequência daquela maneira que você falou. Você faz tudo isso dentro da sua mente.
como se fosse um teatrinho. E você percebe o que vai acontecer e você acaba se antecipando a tudo. E isso a gente chama, eu gosto de chamar de o poder da premonição. Premonição. Nós chamamos de visualização. O grande líder, ele consegue ter o poder de premonição das coisas. Ele consegue visualizar tudo antes, ele consegue errar muito menos. Muito menos. Né? Ele pode... Já está treinando. Sim, exatamente. Errar menos. Você pode até errar, mas vai errar menos. E se você errou, você também, como já fez aquela parte mental toda, você já tem a sacada para a saída, a nova saída. Isso serve para qualquer coisa. Para uma decisão, por exemplo, de vou comprar um terreno, não vou comprar um terreno. Qual o meu objetivo? Me coloco no lugar... Isso não tem como errar, meu irmão. Não tem como errar. Isso aí é uma coisa dramática nessa condição. Né? E vamos indo. Irmão, fala, meu irmão. Cara, de todo esse cenário, de tudo que você passou, toda a expertise que você adquiriu, certeza que você teve vários momentos de assertividade, teve alguns momentos que você errou, corrigiu a rota, mudou a estratégia. E em algum momento, meu amigo, você pensou em desistir? Irmão, essa resposta é muito importante. Cada pessoa, essa pergunta é muito importante. Cada pessoa tem que eleger na sua vida gatilhos mentais ao qual façam ela levantar e continuar. Todos nós, em qualquer momento, pensamos assim. Não em desistir, mas em procrastinar coisas. Por exemplo, eu tenho que levantar às 6. Puxa, mas eu posso levantar às 6h05, né? Então vai lá e dá aquela soneca. Eu costumo brincar, eu falo assim, fraco. Soneca o cacete. Porra, soneca porra nenhuma. Né? Negócio de soneca, levanta. Marcou às 6 para levantar, levanta às 6h50. Um exemplo. Outra coisa. Me espreguiçar. Espreguiçar porra nenhuma. Levanta e sai correndo, meu irmão. Levanta e sai quicando. Eu gosto de aguinha quente. Eu sei que você gosta, eu também. Mas toma um banho frio só para mostrar que você pode fazer isso. Então, atitudes diárias, você se colocando sempre em atitudes diárias de adversidade mínima. Essas pequenas doses de adversidade ao qual você se coloca, meu irmão. Sabe, bobeira, vou dar um exemplo de bobeira. Que eu tenho uma metodologia, chama-se RDX, e a metodologia RDX ela fala muito sobre isso, ela trabalha muito isso, sabe? A gente chama de TET. TET é T-E-T. T-E-T. TET você pensar assim, tudo é treinamento. TET tudo é treinamento. Então você parar e falar, porra, meu irmão, será que eu sei? Será que se eu perdesse a mão direita, eu conseguiria tomar um banho inteirinho com a mão esquerda? Será que eu conseguiria comer o meu alimento com a mão esquerda? Será que eu consigo guardar essa mão para trás agora e fazer tudinho para ir embora para me vestir? Então é uma besteira que você fala assim, mas pensa bem, faz isso e tenta. Se coloca um pequeno momento de adversidade, e isso daí já vai te mostrar que você pode ou não reagir. Agora, é óbvio que todo mundo pensa em desistir, ainda mais quando você fez um projeto muito grande, uma coisa ao qual você falou assim, você tem medo, você chega lá e bateu de frente com ele e falou, caramba, mas é nessa hora que o leão mostra que ele é leão, né, meu irmão? É nessa hora que ele mostra que ele é leão. E aí nós temos que elencar e eleger nesse momento, é muito importante isso, principalmente para o jovem, principalmente para quem está passando por dificuldades, para quem... Eu gosto muito disso. O que te dá não só motivo, o que te dá um motivo, o que te motiva a fazer isso. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu uso bastante, que é o exemplo, por exemplo, do emagrecimento. Tá? Muitas pessoas... eu preciso emagrecer, eu estou gordo, eu estou fora de forma, eu estou viciado em comer, sei lá eu. O que te motiva? O que te motiva mais? Você botar uma foto de quando você era bonito, quando você era magrinho na geladeira, e falar assim, como eu era bonito, eu vou voltar. Se isso te motiva, coloca lá. Mas se você se motiva com uma foto gorducho, pega a foto, aumenta mais ainda, amassa ela, coloca assim, você é horroroso. Se isso você tá gordo, se isso te motiva, tá? Se isso te motiva, se motiva você ter fúria para agir,
Isso é de cada um. Por exemplo, uma coisa que sempre me motivou muito, muito, e motiva até hoje, é você duvidar de mim. Ah, duvidou. O cara duvida, aquilo vem uma fúria dentro de mim, que eu falo, ah, é? No outro dia eu vou estar lá mais cedo que você, eu vou estar preparado e vou fazer. Um dos projetos nessa vida que eu fiz, que você pôde observar, foi a execução do projeto da base Black Force lá na fronteira, com o Paraguai. Era um projeto meu do Rio de Janeiro, ao qual eu não conseguia realizar no Rio de Janeiro, por motivos financeiros. Isso aqui era briga de cachorro grande naquela época no Rio de Janeiro para mim. Eu não conseguia, eu era um jovem querendo fazer um projeto de 2, 3, 4, 5 milhões de reais, isso no ano 2000, o que equivaleria hoje a 10 milhões de reais, mais ou menos. Então eu estava totalmente fora da coisa, mas eu não aceitava isso. E eu conheci Ponta Porã por causa desse acidente que eu tive, e aí eu decidi começar aquele projeto. Rapaz, aquele projeto me desafiava a todo momento. E eu lembro de uma ocasião ao qual eu estava cavando buracos, aí que entra, pela minha falta de expertise, minha falta de conhecimento, pela minha, vamos dizer, incompetência momentânea. Porque os homens e mulheres, nós podemos ser burros temporários, mas burro eterno não. Você pode ser incompetente numa área e falar assim, eu sou incompetente, eu admito a minha incompetência aqui, mas amanhã você vai levantar e falar assim, não, meu irmão, se aquele cara ali faz, eu posso fazer, vamos embora. Ele tem os 2 braços, 2 pernas, 3 orelhas, tudo igual a mim, eu vou embora. Né? É mais ou menos assim. E aí, meu irmão, eu estava num momento ao qual eu, pela minha própria incompetência, eu estava 1 ano jogando concreto debaixo da terra. 1 ano. 1 ano. Tinha usado mais de 300 sacos de cimento, ferro para dedéu, e eu mesmo que estava operando lá, eu era o engenheiro, o arquiteto, o negócio todo, o pedreiro. Porque, como eu não tinha como pagar, eu tinha que aprender. E aí eu fui indo, fazendo, e falei, vou realizar. Mas existiam maneiras muito mais fáceis de fazer, hoje eu sei, na época eu não sabia. E aí eu, me matando lá, eu já estava tão cansado, que um dia eu parei a obra e falei assim, cansei, eu vou descansar um pouco, gastei todo o dinheiro que eu tinha, já dei. Eu estava no meu escritório, e aí um colega nosso, um garoto, na época ele era um garoto, trabalhava, eu tinha chamado ele para ser um aprendiz na academia comigo, e ele tinha sido, nós dois tínhamos trabalhado num local de uma outra pessoa, trabalhamos para outra pessoa, era um doutor na época, e esse doutor, eu tinha um projeto pessoal meu, cara, fazia uma academia, um estúdio, aquela coisa. Quando eu montei o estúdio, eu chamei esse doutor, e falei para ele assim, pô, Doc, vamos ver aqui olhar, vou te mostrar como é que é o meu estúdio. Eu trabalhava para ele na época, na academia dele. Eu já tinha mostrado para ele, falei, eu vou sair, já tinha avisado que eu ia sair da academia, aquela coisa toda. E aí eu chamei esse doutor, ele era, lógico, um cara mais velho que eu, 20 anos mais velho. Ele veio e eu mostrei uma maquete da Black Force de Ponta Porã, com seus 3.000 metros quadrados e tudo mais, aquela coisa toda, feita toda na escala, em isopor, que eu tinha preparado, com luz, com tudo, com iluminação, era gigante, era 2x2, ela tinha 2x2. Ficava no centro da minha sala, irmão, era o meu projeto de vida. A gente tá com 2 minutos aqui. 2 minutos. 2 minutos o quê? 2 minutos pra cair a live. Por quê? Bateria? Não, 2 minutos para cair a live. O Instagram corta com 1 hora. Sabia não. Então vamos encerrar. Meu irmão, simples e objetivo. Esse cara me falou assim, Rodrigo, o doutor, eu veio aqui, viu tua maquete e falou para mim assim. Ele falou para mim, pro rapaz, Rodrigo, ô fulano, você acha que o Rodrigo, um professorzinho de educação física, vai conseguir fazer um negócio daquele? O Rodrigo é megalomaníaco, tem mania de grandeza. Falou isso pra mim, meu irmão. Rodrigão, olha o feedback aqui, ó. A galera tá pedindo pra gente sair e entrar de novo. Tem problema pra você? Não. Então, galera, o que vocês acham? A gente vai, porque tem 1 minuto aqui que vai cair a live. O Instagram, ele corta com 60 minutos. A gente vai sair e vai voltar, beleza? Pode ser, pessoal? Estão conosco? Dedinho aí. Olha o pessoal aqui. Passou tão rápido. Estão conosco, irmão. Então, eu vou fazer assim. Eu vou fechar essa e já abro de novo. Você entra, a gente já termina aí. Tamo junto. Vai. Tamo junto. Já vou abrir.